A paz do Senhor, meu amado irmão, seja muito bem-vindo ao nosso canal para mais um estudo bíblico. Estamos estudando as lições da nossa Escola Bíblica Dominical, terceiro trimestre de 2022, com o tema geral, os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Estamos na lição de número 11 e iremos estudar sobre a sutileza das mídias sociais. É uma oportunidade para nós diferenciarmos alguns conceitos, como por exemplo, redes sociais, de internet, e perceber também que está ficando cada vez mais difícil diferenciar o mundo real do mundo virtual. Vamos falar sobre essa geração selfie, a geração narcisista, essa geração do like, essa geração que já está adentrando, que já entra no mundo. Vamos falar sobre esses que nascem nessa geração já do mundo digital. O bebê já nasce, já de alguma forma já está conectada a esse mundo virtual. Iremos falar sobre os perigos das redes sociais, a sensualidade, os perigos desse campo sexual, narcisista. Olha, é uma lição extraordinária que eu lhe convido a ficar até o final conosco. Mas antes de adentrarmos propriamente dito na lição, eu quero já te pedir, se você é novo no canal, aproveita, se inscreva em nosso canal, deixa já o seu like, isso é muito importante para nós, para fortalecer o nosso canal. A gente pede que deixe o seu like, que se inscreva, porque isso só fortalece o canal, no sentido de que quanto mais amplo esse canal tiver, mais edificação iremos proporcionar a outras pessoas. Também deixe os seus comentários, deixa aí as suas dúvidas à medida em que vamos explanando este assunto, vamos explorando ele, e aquelas perguntas que forem surgindo, pode deixar aí nos comentários. Nós vamos interagir através desta ferramenta. Como também, se este vídeo servir de bênção para a sua vida, compartilha com outros para a glória do nome do Senhor. Vamos para a lição de número 11 da nossa Escola Bíblica Dominical, estudar sobre a sutileza das mídias sociais. Eu te pergunto, você tem acesso às mídias sociais? Você sabe o que é isso? Às vezes a gente confunde mídias sociais com internet. A internet, irmãos, é algo mais amplo. Tem um plano de fundo mais extenso. Está falando de um sistema. Já mídias sociais, as redes sociais, tem a ver com ferramentas online de interação. São essas ferramentas que possibilitam a interação por meio de compartilhamento, como por exemplo, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter e tantas outras. Essas ferramentas de interação online. Então, eu acredito que muitos dos nossos irmãos que acompanham a Escola Bíblica Dominical certamente têm uma dessas ferramentas, pois obrigatoriamente somos forçados a entrar nesse mundo de interação. E o comentarista, o José Gonçalves, ele já começa a introdução sendo muito pontual, muito preciso, muito cirúrgico, quando ele diz que o mundo virtual é relativamente novo e convém dizer que a internet não é moral ou imoral em si mesma. Que aplicação correta. Então, as redes sociais são apenas ferramentas. As redes sociais são neutras. Então, eu não posso dizer que elas são bênçãos, nem que elas são maldição. Depende de quem a utiliza. Depende de quem está usando essas ferramentas, com quais finalidades. Depende de quem a utiliza, seja para o bem, seja para algo moral, seja para algo mal ou algo imoral. O fato é que precisamos tomar muito cuidado com este campo, com este âmbito do mundo virtual. E a cada dia que se passa está ficando cada vez mais difícil, pois o mal tem imperado através também das mídias sociais e precisamos tomar muito, mas muito cuidado. Então eu acredito que muitos dos nossos irmãos têm alguma ferramenta de mídia social, seja Facebook, seja WhatsApp, seja Instagram, e precisamos tomar cuidado com o uso dessas ferramentas, e a palavra de Deus traz-nos orientações sobre estes perigos do mundo virtual. Vamos para o nosso texto áureo.
Está em Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Verdade prática, que é o pensamento do autor, diz que as mídias sociais devem ser usadas como ferramentas na expansão do reino de Deus. Como sempre fazemos, vamos ler o texto da leitura bíblica em classe. Está em Romanos capítulo 12, versículos 1, 2, 3, 16 e 17. Amém? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé, que Deus repartiu a cada um. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos, a ninguém tornei mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Amém? Oremos. Querido Deus, Pai amado, eu te louvo por essa leitura, eu te louvo pela oportunidade de poder ministrar um estudo da Tua Palavra. Ser comigo, Espírito Santo, abre o nosso entendimento, ajuda-nos a compreender a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, vamos para os tópicos da nossa lição, vamos estudar sobre as mídias sociais como instrumentos que, como bem pontua o autor, elas são neutras e depende muito do uso de quem está utilizando essas ferramentas, com qual intenção. Então, não podemos endemonizar aqueles que usam as redes sociais. Devemos entender que essa neutralidade das redes sociais diz respeito ao uso daqueles que a utilizam. Então, elas são neutras. Se ela vai ser moral ou imoral, vai depender de quem a utiliza e para qual finalidade está utilizando essas redes sociais. Então, as redes sociais em si mesma não é bênção nem maldição, depende de como eu as utilizo. Por isso, devo tomar cuidado, enquanto cristão, de como estou fazendo uso das minhas redes sociais. E as redes sociais, meus irmãos, é uma grande oportunidade, como disse o comentador, na verdade prática, é uma grande oportunidade de expansão do reino de Deus. Então, nesse aspecto, nós devemos entender que, enquanto cristãos, nós precisamos estar conscientes sobre o que devemos fazer através das mídias sociais, como já falei, como o WhatsApp, como o Facebook, como o Instagram. Infelizmente, muitos cristãos têm escolhido um mau caminho a percorrer pelas mídias sociais, tem feito mau uso e por isso temos visto muitos escândalos por aí. Entenda que nós somos responsáveis pelos usos que fazemos das redes sociais, desses instrumentos virtuais, diante da sociedade, diante da igreja e também de toda a comunidade a qual nós pertencemos. Nós somos responsáveis por cada compartilhamento, por cada mensagem que postamos, as fotos que publicamos, os vídeos que nós postamos. Nós somos responsáveis. Lembro, diante da sociedade, diante da igreja e da comunidade a qual nós estamos inseridos. A Bíblia, ela é um livro inspirado por Deus e contém princípios que disciplinam, que norteiam toda a nossa prática e conduta cristã, inclusive nesse cyberespaço. Devemos tomar cuidado com esse ambiente virtual. Dito isso, trago essa introdução, já podemos adentrar no tópico 1, os cristãos na era digital. Essa era digital é uma realidade mesmo. O mundo online, esse universo virtual, já é uma realidade da nossa geração e nós não podemos negligenciar essa realidade, se excusar dela, se isentar dela. Hoje, mais do que nunca, é necessário estarmos inseridos dentro desse mundo digital, até mesmo por uma questão de
de relacionamentos entre familiares, entre amigos. Aí vem até necessidade do trabalho, é necessário estarmos inseridos dentro dessas redes sociais. E enfim, é uma realidade. A igreja hoje está inserida dentro dessa era digital. Então essa conquista do cyberespaço é uma marca desta geração. Você vê um bebê nascendo, ele já está inserido dentro do mundo digital. Inclusive, por incrível que pareça, hoje uma irmã, amiga da nossa família, deu luz a uma criança, e a criança já nasceu e já está inserida no mundo digital, porque já a fotografaram e já publicaram a sua foto nas redes sociais. Então a criança já entra no mundo, inserida dentro de um mundo digital. Então essa era digital, essa era das mídias sociais é uma realidade que a igreja está inserido dentro dela, e não tem como nós negligenciarmos essa realidade. Agora entendemos uma coisa, que a igreja, ela está no mundo, mas nós não pertencemos ao mundo. Precisamos saber conviver e andar dentro desse espaço com o testemunho cristão. Devemos saber viver nesse mundo digital, nessa era digital, dando testemunho de um verdadeiro cristão. Por isso que nós falamos na introdução que é preciso nós adentrarmos a esse mundo, mas sendo norteado pelos princípios da palavra de Deus, pois nós temos visto que os cristãos estão conectados. O povo de Deus hoje, irmão, está conectado nas redes sociais. E me impressiona que às vezes existem cristãos que têm uma aversão a tecnologias. Inclusive, existem muitos cristãos que fazem críticas fortes às redes sociais, endemonizam as mídias sociais. Quem não se lembra daquela geração em que a TV era coisa do demônio? Lembra que tinha até as antenazinhas da TV e dizia que era o chifre de Satanás? E assim também tem sido com a internet. A gente tem uma aversão à internet, às mídias sociais, e dizemos que isso é coisa do demônio. E é por isso que eu digo que o comentador ele foi muito preciso quando ele disse que as mídias sociais são ferramentas neutras. E a gente tem uma aversão a esse mundo de interação e queremos endemonizar essas práticas da realidade do mundo atual. Mas perceba que naquela época dos apóstolos, por exemplo, havia uma tecnologia de interação. Que tecnologia era essa? As cartas. Inclusive, o comentador da lição vai dizer que nos dias da Igreja Apostólica, os cristãos se valeram de cartas para superar as longas distâncias que os separavam. Em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9, que é um versículo citado pelo comentador, ele diz, no texto sagrado, Paulo diz: já por carta vos tenho escrito, que não vos associeis com os que se prostituem. Então, perceba que para superar essa distância que havia entre os irmãos, havia essa tecnologia. Qual? A carta. Hoje, nós temos as redes sociais, que supera essas distâncias. Então, nós temos um irmão que está lá na China, que está em outro estado do Brasil, distante do nosso, a milhares de quilômetros de distância, mas essa distância pode ser superada através das mídias sociais, com mensagens instantâneas, online, às vezes até por vídeo, uma live, por exemplo. Então, nós não podemos endemonizar uma ferramenta que é neutra, mas pelo contrário, devemos perceber que essas ferramentas podem ser utilizadas para a propagação do reino de Deus. Então devemos encarar as mídias sociais como uma tecnologia de interação, de aproximação, e é uma aproximação mais eficiente, mais dinâmica. É bem verdade que ao mesmo tempo em que essas ferramentas nos aproximam um dos outros, ela também distancia quando ela é mal utilizada, quando elas são mal utilizadas. Por exemplo, você está dentro de um âmbito, dentro da família, e estamos vendo as famílias agora distantes uma das outras porque elas querem viver conectadas através do mundo virtual. Então, de alguma forma, a gente percebe algo paradoxal em uma ferramenta que ao mesmo tempo ela aproxima pessoas, ela também distancia quando mal utilizada. O problema não está nas redes sociais, mas no mau uso delas.
É bom sempre enfatizarmos isso, porque possa ser que alguns irmãos compreendam essa lição de maneira equivocada e queira que os irmãos deixem de acessar o Instagram, deixem de acessar o Facebook. Isso é coisa do demônio, isso é coisa de Satanás, não usa as redes sociais e os irmãos estão se distanciando por causa das redes sociais. Mas o problema não são as redes sociais, porém o mau uso dela, o mau uso das redes sociais é que é o problema desse mundo. Já pensou? Para parar os males que provêm do dinheiro? São muitos os males que provêm do dinheiro, mas que na verdade não é o dinheiro em si, mas o amor ao dinheiro, o mau uso do dinheiro. Então, vamos deixar de utilizar o dinheiro, porque algumas pessoas fazem mau uso dele. Então precisamos tomar muito cuidado com este estudo, porque na verdade nós não queremos endemonizar as redes sociais, mas sim orientar os irmãos para uma boa prática, um bom uso dessas ferramentas da era digital. Tópico de número 2, falaremos sobre os desafios de ser igreja na era digital. Então, nós falamos dessa presença real da era digital, ela é uma realidade do mundo atual e precisamos entender que existem desafios para nós, enquanto igreja, viver como igreja nessa era digital. O comentarista da lição ele diz que o mundo virtual cria a falsa impressão de que é possível ser igreja sem relacionamento real. Nesse aspecto, o mundo virtual desumaniza as pessoas. Esse é um dos perigos da rede social, da era digital. A desumanização, a coisificação do homem. O homem está se tornando uma coisa, um objeto, e às vezes supervalorizamos as coisas em detrimento do humano. Então devemos tomar cuidado com essa falsa impressão desse mundo virtual que está tirando características do homem, como por exemplo essa necessidade do contato, do abraço, do toque, do conversar olho a olho. E por vezes preferimos viver nesse mundo virtual em detrimento do mundo real. Quantas pessoas não passam horas e mais horas em um mundo online, em jogos online, em que ele cria o seu personagem e ele pode ser aquilo que ele quer ser na sua vida, mas que não consegue no mundo real. Inclusive, isso já é problema de saúde pública. Pessoas que estão aprisionadas a esse mundo virtual e não querem mais trabalhar, não querem mais se relacionar no mundo real, e acaba misturando o mundo real com o mundo virtual, e parece que a realidade para si é esse mundo virtual, e esquece da família, esquece de amigos, inclusive da igreja. Existem hoje irmãos, inclusive a gente tem uma lição sobre isso, sobre os desigrejados, que acreditam viver uma fé completa, uma espiritualidade plena, estando apenas em casa e conectado à igreja apenas no mundo virtual. E precisamos tomar cuidado com isso, para não ser ludibriado por essa falsa impressão de que não precisamos mais do mundo real e viver esse mundo no mundo virtual. É por isso que esse cyberespaço é um ambiente preferido dos desigrejados. Eles dizem não precisar da igreja local, do local físico, e preferem um mundo virtual. Também o comentador fala sobre esse mundanismo, e ele diz que a igreja na era digital precisa ser relevante, mas não espetaculosa, influente, mas não mundana. É aqui que ele faz uma crítica, mas é uma forte crítica mesmo aos pregadores midiáticos, aos pregadores, os ditos profetas, as ditas missionárias, profetisas, que ficam nas mídias sociais buscando vanglória, implorando por seguidores, implorando por likes, de maneira desesperada querem causar, querem lacrar, querem aparecer. É o que ele chama aqui de mendigos virtuais. Agem como verdadeiros mendigos virtuais que desonram a cruz porque querem a qualquer custo a glória do mundo. Querem a glória para si,
É aqui onde reside o perigo para nós, pregadores midiáticos, pregadores das mídias sociais. Devemos tomar cuidado. Quais são as intenções que estão por trás de tudo que fazemos nas redes sociais? Nós que temos canal no YouTube, nós que pregamos nas mídias sociais, realmente queremos a vanglória, queremos a glória para o nosso nome ou queremos propagar o reino de Deus? O que pesa não é apenas o que fazemos, mas quais são as intenções que estão por trás dela. Porque eu posso pregar, eu posso cantar, eu posso dizer que sou profeta, eu posso anunciar a palavra, posso fazer campanha de oração, mas qual é a intenção que está por trás de tudo isso? É fazer com que o nome de Deus seja glorificado, ou eu apenas quero like, ou eu apenas quero aparecer, quero fama deste mundo? E isso é tão sutil, isso é de uma sutileza tão grandiosa, que só o Senhor pode pesar isso. Às vezes nós pecamos até em querer julgar alguns irmãos, mas não sabemos de certo o que está dentro do coração dele. Às vezes dizemos, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, ou às vezes dizemos, só quer aparecer, mas o que é que está dentro do coração dele? Só Deus pode ver, irmãos. Só Deus pode ver. Só lhe recomendo o seguinte: se você utiliza as mídias sociais para propagar o reino de Deus, faça-o, leve a palavra para que o nome dele seja glorificado e não o nosso. Eu sei do que eu estou falando, meu irmão, pois eu utilizo as mídias sociais para propagar a palavra de Deus. Eu sei o que agrada ou não o povo. Eu sei o que dá mais visualização, eu sei o que dá mais like, eu sei o que dá mais comentário. E às vezes nós somos confrontados. Por quê? Porque por vezes nós temos que escolher ou fazer a vontade de Deus ou ganhar mais like. Me lembro que recentemente eu postei uma mensagem, um vídeo sobre os desigrejados em nosso canal e a repercussão não foi boa. Perdi seguidores, não teve uma repercussão positiva e eu fiquei, será que vale a pena postar isso novamente? Não, que isso não dá repercussão para o canal. Só que ao mesmo tempo eu pensei de outro modo e disse, mas espera aí, eu vou assistir ao vídeo novamente e vi que não falei nada demais, preguei somente a palavra de Deus. Então eu fui confrontado, peraí, eu vou fazer a vontade de Deus ou a vontade dos homens? Então nós somos confrontados às vezes a não confrontar os outros com a palavra de Deus. Temos que falar somente aquilo que as pessoas querem ouvir, porque isso dá ibope, isso dá like. Não é dessa forma. Temos que pregar a palavra de Deus em tempo e fora de tempo. As mídias sociais devem ser utilizadas para propagar a palavra de Deus, gostem ou não daquilo que Deus quer falar. Não podemos nos deixar ser escravizados por esse desejo cruel, infame, de querer mais like, de querer mais curtidas, de querer mais comentários, de querer apenas a fama, é o like pelo like, é o comentário por comentário, é a conquista de seguidores somente para querer vanglória. Não podemos caminhar por esse caminho, não podemos percorrer esse caminho de holofotes para nós mesmos, porém fazer a vontade de Deus, pregar a palavra de Deus, por mais que não recebam, mas anunciar a palavra de Deus através das mídias sociais. Dito isso, nós entramos agora no terceiro tópico. Vamos falar sobre a igreja e os pecados virtuais. Ele aqui pontuou 2. Sensualismo e narcisismo. Eita Jesus, é forte. Sobre o sensualismo, olha o que diz o comentador da lição. O WhatsApp, Instagram, Messenger, dentre outras mídias sociais, quando usadas de forma adequada, são extraordinárias ferramentas de comunicação, interação e trabalho. Contudo, quando usadas para enviar fotos e vídeos íntimos, mensagem de texto de um relacionamento adúltero, se tornam instrumentos do pecado. Meu Jesus! Quantos irmãos não têm dado brecha para Satanás neste aspecto? Enviando mensagens picantes para a mulher casada, enviando os famosos nudes, fotos íntimas, compartilhamentos de erotismo, de pornografia. Existe hoje o adultério virtual, porque o adultério não é apenas o contato físico,
Mas o adultério, como disse Jesus, nasce no coração. E tem crentes que pensam que não estão cometendo adultério nas redes sociais, traindo a esposa, compartilhando erotismo através das mídias sociais, palavras, textos picantes, mensagens de carícia entre pessoas casadas através das mídias sociais. E aí esses instrumentos tornam-se instrumentos de pecado. É por isso que nós temos visto muitos escândalos, porque nós temos a sensação, os cristãos têm a sensação de que ninguém está vendo. E aí é onde se engana, irmão. Uma mensagem, uma foto, um texto, é um print que repercute em todo o mundo. E você que pensou que estava só você e aquela outra pessoa ali, quando menos espera, essa mensagem já ganhou proporções inimagináveis. Cuidado, crente, com o sensualismo. Cuidado com a lascívia. Meu Deus, quantas mulheres de Deus, servas de Deus, fazendo biquinho, mãozinha com o dedinho na boca, fotos sensuais na praia, querendo chamar a atenção, cometendo o pecado da lascívia, postando fotos sensuais na internet. E isso não provém a uma serva de Deus. Pregadores da palavra, pastores, pregando bem arrumado na igreja, mas na praia tirando foto de sunga. Jesus te repreenda, meu irmão, isso não é de Deus não. Homens que ficam tirando fotos sensuais, querendo fazer charme, aquele olhar 43, o bonitão, o galã de Hollywood, para querer chamar a atenção das varoas. Ei, Deus pesa a intenção do coração. Deus sabe qual é a sua intenção quando você posta essas fotos sensuais nas mídias sociais, e Deus vai cobrar. Sabe por quê? Porque existe recompensa para o pecado, e a recompensa do pecado, o salário do pecado é a morte. Além da sensualidade, existe o narcisismo. Nós estamos vendo aí a geração do selfie, a geração narcisista, que é aquela geração que cultua a si mesmo, que olha para a sua própria imagem e lhe endeusa, cultua a si mesmo, como bem pontuou o apóstolo Paulo quando escreveu sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 2. Homens amantes de si mesmo, que fazem a selfie de si mesmo e se vangloriam com isso e cultuam a si mesmo o narcisismo. Essa devoção ao selfie, essa devoção a si mesmo, um desejo desenfreado em querer se mostrar, em querer se exibir. Devemos tomar cuidado com isso. E é claro que eu tomo muito cuidado com o que eu estou dizendo, porque é aquilo que eu tenho comentado desde o começo da lição. O que pesa para Deus é a intenção. Se você posta uma foto, quer compartilhar aquele momento, quer compartilhar com seus amigos uma ocasião e fotografa, não há nada de errado nisso. Mas quando você fotografa a si mesmo, quando você faz imagens para querer cultuar a si mesmo, ficar lhe admirando, ficar lhe cultuando, aquele desejo de like, vou tirar aqui a foto mais sensual para ganhar mais like. Ei, irmão, Deus pesa a intenção do coração, o desejo que está por trás dessas postagens. É isso que Deus pesa, não é a postagem em si, mas qual é a intenção que motiva a você fazer essas fotos, fazer esses vídeos e postar nas redes sociais. Porque, meu irmão, você há de convir comigo, esse narcisismo não existe só nas redes sociais. Basta você ir para frente do espelho e ficar lhe admirando, lhe endeusando, lhe magnificando, esse culto do si mesmo, a beleza própria. Eu não estou falando de autoestima, eu não estou falando de se achar empoderado ou empoderada, eu estou falando de cultuar a si mesmo, a sua beleza. E isso não acontece só nas mídias sociais, porque esse culto a si mesmo, ele pode acontecer não só no mundo digital. Esse desejo pela fama pode não acontecer também no mundo digital. Na era digital, ele vem do coração do homem, esse desejo de querer glória, de querer fama, de querer repercussão do seu nome. Então tudo isso não está inerente apenas ao mundo digital.
Isso é um pecado que está dentro do coração do homem. É claro que a lição está falando sobre esse aspecto, esse âmbito do mundo digital, das mídias sociais. Porém, o que eu quero dizer é que isso existe no coração do homem. E por que eu estou dizendo isso? Porque a gente volta ao início de tudo, daquilo que o comentador falou. As mídias sociais, elas são neutras. O pecado está no mau uso dela. E esse mau uso decorre de onde? Daquilo que está no coração do homem. Então, tome cuidado. Tome cuidado com as mídias sociais e como você tem utilizado. Por fim, tópico de número 4, as mídias sociais e o ID de Jesus. Aproveite as suas mídias sociais para pregar o evangelho a toda a criatura. A seara virtual deve ser aproveitada pelo povo de Deus para propagar o reino de Deus. O ID de Jesus, meu irmão, inclui este cyberespaço. O ID de Jesus inclui o espaço virtual. Não podemos perder essa grande oportunidade, irmãos, de usar as redes sociais para divulgar a palavra de Deus. Porém, às vezes me entristeço, porque vejo tantos irmãos divulgando trivialidades, besteiras, piadas. Meu Deus, nesse momento agora de polarização política, partidária, os irmãos perdendo tempo, com partidarismo político, brigando nas redes sociais, compartilhando os memes de A, do político A, compartilhando os memes do político B. Não, meu irmão, sai desta vida, Jesus te liberta. Que Jesus te liberte, meu irmão. Usa as tuas redes sociais para pregar a palavra de Deus. Quantos irmãos ficam postando piadas nas redes sociais, mas não tem coragem de postar um versículo da palavra de Deus, de postar um louvor, de postar uma mensagem? Use a mídia social, a seara virtual, para propagar o reino de Deus, semear a boa semente. Inclusive, ele também fala do pastoreio virtual. O comentador diz que as redes sociais são poderosas ferramentas de interação. Devem, portanto, ter seus potenciais usados para o crescimento do reino de Deus. Os pastores devem estar conscientes disso e aptos a explorar esse novo campo. Tem muito pastor que ainda ficou preso no passado. Não entendeu que nós estamos em uma nova era, em um novo tempo, uma nova geração. A geração virtual, a geração da era digital. E ficam presos a esse mundo arcaico, a esse mundo antigo, e não querem adentrar nesse mundo virtual. Mas os pastores precisam entender que essas mídias sociais podem ser utilizadas para o pastoreio virtual. Quantos testemunhos já não ouvimos de pastores que salvou vidas através de aconselhamentos via WhatsApp, via Messenger, via Instagram? Quantas vidas não foram salvas? Irmãos, eu recebo mensagens constantemente de esposos que estão sofrendo no casamento, e a gente faz o aconselhamento virtual, faz oração virtual. Quantos irmãos entram no nosso grupo de WhatsApp e estão ali precisando de oração? Eu tenho um grupo de WhatsApp, irmão, em que nós fazemos oração de Deus ali no mundo virtual. Porque quando o texto diz, onde tiver 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei presente, essa é a garantia de Jesus, não quer dizer necessariamente esse mundo físico. Porque eu posso estar agora aqui, você está onde quer que esteja no Brasil, em outro lugar do país, e nós estamos conectados em espírito, através do mundo virtual e também do mundo espiritual. E a gente tem um grupo de WhatsApp para aconselhamento, para postar a palavra de Deus, trazer orientação, e os pastores precisam utilizar essas ferramentas para a evangelização, para o discipulado, aconselhamento. Os pastores precisam adentrar nessa nova era para utilizar esses instrumentos como instrumentos para edificação da igreja, para a propagação do reino de Deus. Então, meus irmãos, eu encerro com uma conclusão, eu encerro reforçando tudo isso que nós explanamos neste estudo bíblico. As redes sociais, elas são neutras. A benignidade e a malignidade dos atos, da conduta, estão no mau uso ou no bem uso delas.
como estamos utilizando as redes sociais, para quais intenções estamos utilizando. Então, nós chegamos ao final de mais uma lição e conhecemos um pouco mais sobre esse universo virtual. Sei que é pouco tempo para se falar de tanta coisa, mas eu espero ter contribuído para a edificação do povo de Deus. Deus continue vos abençoando.